Olá, está no ar o programa Catedral da Família no ar. Canal Promessas para abençoar você, queridos. Através dessa televisão abençoada, através da Catedral da Família, uma igreja que ama você, nós estamos chegando até você, no seu lar, na sua família, para te abençoar, querido, para mostrar a você que em tempo de pandemia, Deus está contigo. Olha, ouça agora uma palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida nesses tempos difíceis. Ouça o que Deus tem a te alertar, a te orientar e a te proteger. Deus me deu um tema sobre um exame necessário. Na palavra de Deus está é o texto normalmente lido na ceia, mas pelo menos eu nunca notei que alguém pregou baseado no texto que é ministrado na própria ceia, aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Na realidade, quando a gente lê o texto da ceia, a gente começa a ler a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, tal. Mas eu quero basear a minha exposição e a minha palavra nesta noite, nesse texto, de 28 a 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, que a Páscoa judaica, ela marcou a liberdade das pessoas, dos irmãos que estavam em cativeiro, no cativeiro ali no Egito. Então a Páscoa, quando foi a saída do Egito, as pessoas mataram ali um cordeiro, e com esse cordeiro, eles colocaram o seu sangue, passaram o seu sangue nos umbrais das suas portas, e depois ficou consagrado isso para muitos e muitos anos como Páscoa ou passagem, onde o anjo da morte passou e não matou as pessoas que eram do povo de Deus, mas somente os outros. Então, veio-se a tradição durante vários e vários anos, comemorando-se a Páscoa até que, ou seja, quando Deus, Ele quer mostrar o homem sem ter uma capacidade, às vezes, intelectual e espiritual para entender o seu plano redentivo de uma maneira completa e complexa, Deus então teria que ir fazendo em doses, não em dose única, mas em doses. Então a primeira coisa que Ele fez ao tirar o povo do Egito foi exatamente dar um símbolo, para que o próximo passo pudesse estar dando. Então, a partir daquele momento, aquele cordeiro e aquele sangue ali, simbolizava, é o mesmo sangue que começou lá no jardim do Éden, quando o próprio Deus mata um animal, e com seu sangue veste o homem ali, mas experimente uma coisa. O próximo passo de Deus foi no momento em que Jesus chegava ali nas praias, ali na Galileia, e quando ele no encontro com João Batista, e João Batista olha para Jesus e diz a seguinte expressão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, glória a Deus. Ou seja, aquele cordeiro sacrificial ali do Egito, ele não tirava o pecado do mundo, ele simplesmente te colocava por baixo do tapete os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas que faziam ou que saíram junto com aquelas pessoas. Mas agora, quando Jesus aparece, Ele não simplesmente coloca por baixo dos panos, mas Ele abre a oportunidade de libertar. Se aquelas
cordeiro passado nos umbrais da porta libertou o povo do cativeiro, agora o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando Jesus morre, abre esta oportunidade, não mais de colocar por baixo do pano, mas de agora ele reme toda a humanidade através do seu sangue. Amém, amados irmãos? Mas no contexto da nova aliança, e nós vamos dando o segmento, eu quero falar um pouco sobre isso. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Vale nós lembrarmos que a ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo. Nós não precisamos todos os meses matar a Cristo. Cristo não precisa morrer de novo pelos nossos pecados. Às vezes tem igrejas que elas fazem a sua celebração da ceia, e no momento que elas estão celebrando a ceia, e quando eles estão dando o pão, estão dando o cálice para que as pessoas tomam, e elas dizem que naquele momento que as pessoas estão recebendo o cálice, estão recebendo o pão, é como se Jesus novamente morresse naquele instante para aquelas pessoas, e isso não é verdade. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi invalidado e não é invalidado por circunstâncias nenhuma, circunstância alguma. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi o único, mas ele não tem data de validade. O sacrifício continua valendo para mim e para você. Aleluia! Então, quando aquelas pessoas com aquele pão e aquele vinho estão dizendo que uma palavra é transubstanciação. O que é transubstanciação? É mudar a substância, é a troca da substância, ou seja, o pão agora vai ser transformado em corpo, e o vinho agora vai ser transformado em sangue. Isso é uma inverdade. O que nós fazemos e que Jesus pediu para cada um de nós fizéssemos, era que nós pudéssemos estar lembrando destas coisas, e não fazendo um novo sacrifício todos os meses. Você vem aqui na Santa Ceia, na ceia do Senhor, não é para que o sacrifício seja renovado, não, é para que você possa estar primeiramente em comunhão com a igreja e comunhão com todas as pessoas que foram salvas, remidas e lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! Mas a igreja do início, eu quero falar um pouco sobre isso. A igreja principalmente as igrejas mães, a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que tinha muitos dons, usava muitos dons, tinha extremos dons, mas era uma igreja que Paulo teve que fazer correção para esta igreja, através dessas cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios, que ele escreve, porque as pessoas ali, e eu quero focar isso para que você também entenda, se você ainda não entende corretamente o motivo da ceia. Aquelas pessoas ali começaram bem. Eles começaram, Jesus sai depois, e Jesus é que institui aquela ceia. Ele diz que ele reparte o pão com seus discípulos, reparte o suco com seus discípulos, e ele diz que deveríamos fazer aquilo, repetir aquele ato até que ele venha. Ou seja, a igreja está esperando a volta de Jesus, uma volta triunfante para buscar a sua igreja, aleluia. Nós esperamos isso, mas aquela igreja, com o passar do tempo, ela começou a esquecer dessas reflexões basais que há necessidade de fazer. Nós não saímos da nossa casa, você não sai da sua casa neste dia, simplesmente porque você vai vestir uma melhor roupa, uma roupa boa, vai encontrar com alguém conhecido, vai ver alguém estar ministrando a palavra de Deus. Não, você sai com um objetivo sincero, talvez, um objetivo de comunhão, apesar que comunhão não se adquire, preste atenção, comunhão não se adquire nem dia de ceia.
apesar que pode até ser feito, mas a nossa comunhão que a gente vem partilhar e compartilhar aqui, ela é feita porque Jesus um dia trouxe o amor sobre a nossa vida, esse amor encheu a minha vida, encheu a sua vida, então eu posso ter comunhão com meu irmão, mesmo que ele seja falho, que ele seja pecador, carente da presença e da vontade de Deus na sua vida. E essas pessoas ali, eles começaram a tomar a ceia de qualquer maneira. Eles não entendiam o porquê mais da morte de Jesus. Eles não entendiam o motivo. Pessoas saíam das suas casas. Os mais ricos levavam comidas, manjares para a igreja, para festejar. Os mais pobres ficavam de lado. Os mais pobres não tinham nada. E os mais ricos iam, se banqueteavam e faziam isso na frente das pessoas. O que acontecia? Uns ficavam extremamente tristes e outros extremamente orgulhosos de poderem estar mostrando o bem que eles tinham, mostrar a capacidade que eles tinham, mostrar o talento que eles tinham, mostrar o poder que eles tinham. Ou seja, a ceia foi mudando, foi transformando. A ceia de algo que era tradicional da igreja passou a perder o interesse. As pessoas já não tinham mais interesse. As pessoas não viam mais motivos. Sincero, cada um saía do seu lar e da sua casa e às vezes não sabiam por que estavam saindo das suas casas. Não sabiam o motivo por que estavam indo para a igreja. Não sabiam o motivo por que estavam comendo um pedaço de pão, tomando um pouquinho de suco de uva. Elas não entendiam mais isso. Mas nesta noite eu gostaria de reforçar um pouco aqui sobre esta visão para cada um de nós. Porque para nós cristãos, talvez não deveria existir momento mais importante do que a Santa Ceia. Porque foi Jesus quem instituiu isso. E se Jesus instituiu isso, é porque Ele achava importante. E Ele não fez isso em qualquer momento. Ele fez em momento que é verdade que talvez eles já tivessem feito outras ceias, a Bíblia não descreve, mas eles talvez já tivessem unido em outros momentos. Mas agora Jesus passa uma instrução importante, próximo agora da sua morte, um momento de extrema importância. Ele tinha que passar para os seus discípulos algo que ficasse na mente, algo que pudesse ficar arraigado nos corações daquelas pessoas, para que eles pudessem passar de geração a geração, para que eles pudessem estar testemunhando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a Santa Ceia nossa hoje é exatamente o que Jesus nos pediu lá no passado, quando Ele fez aquela ceia com os discípulos, que nós anunciássemos a sua morte até que Ele venha. Amém, amados? Muitas pessoas acham, preste atenção, que o dia da ceia é o dia que ele tem que ser bonzinho, é o dia que ele tem que pedir perdão para as pessoas, é o dia que ele tem que fazer a melhor cara, as melhores bocas. As pessoas acham muitas pessoas entendem que elas podem vir na ceia, tomar a ceia e continuar a sua vida da mesma maneira, continuar do mesmo jeito, não mudar a sua maneira de viver, não mudar a sua maneira de se comportar, não mudar a sua maneira de enxergar o Evangelho. Era como se elas estivessem fazendo exatamente como as pessoas ali de Corinto, daquela cidade tão pecaminosa, que passou a não entender mais o real significado. Elas começaram a adorar o símbolo, ao invés daquilo que era real, o próprio Jesus encarnado, e agora o Jesus que nós buscamos e clamamos todos os dias. Deixe-me te dizer uma coisa, talvez para exemplificar melhor para você. Esta aliança que eu tenho nas minhas mãos, na minha mão esquerda, foi colocada no dia 16 de abril de 1983,
pela minha esposa Marisete. Quantos anos, irmãos? 37 anos. 37 anos. Foi colocada na minha mão por ela. Aliança, ela é o símbolo, a representação do nosso amor. Mas preste atenção, ela não é a fonte do nosso amor. Aí que nós temos que entender essa diferença entre o real e o símbolo, para nós não nos apegarmos ao símbolo sem sentir. Então, ela colocou esta aliança e ela hoje simboliza o nosso amor, mas ela não é essa fonte do nosso amor. Quando nós nos desentendemos, brigamos, falamos com o outro, às vezes asperamente, eu não vou me ajoelhar, pegar essa aliança, colocar ela num altarzinho ali, e vou começar a orar pela aliança, orar com essa aliança. Não! Eu quero que você entenda isso. Eu não vou fazer isso. Se o meu casamento estiver mal, e estivesse mal, eu não poderia pegar esta aliança e a Marisete falasse assim para mim: nossa, nosso casamento vai muito mal. E eu poderia chegar para ela, se eu acreditasse nisso, e falaria desta maneira, com a minha errada interpretação de real e símbolo. E falaria assim para ela: mas como nosso casamento vai mal, se eu não tiro a aliança do meu dedo dia nenhum? Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que Jesus quer não é que nós possamos fazer novamente o corpo e o sangue dele no momento de ceia. Não, isso é símbolo. O que ele quer é que nós possamos olhar para ele como nosso autor e fundamento da nossa fé, e dizer que ele é o nosso esteio, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso protetor, e nós não olharemos para os lados, para os símbolos, mas nós olharemos para ele em cada momento da nossa vida. Aleluia! Quando Jesus morre, ele nos liberta do pecado. Isso é símbolo do cristianismo. Mas além de nos libertar, ele nos liberta também do domínio que o pecado tinha sobre nós. Uma coisa é você, ou aquele que é dependente, sei lá se o exemplo vai ser muito bom. Vamos ver. Uma coisa é você ser dependente químico, e você ser internado em um local e ficar lá 15 dias, 1 mês, 3 meses, e sair dali motivado. Mas você passa o tempo e você não consegue fazer mais e conseguir aquele que estava no seu projeto. É diferente. Uma coisa é você fazer exatamente isto. É você ser dominado. A Bíblia diz: por aquilo que nós somos vencidos, do tal nós nos tornamos escravos. Eu acho fortíssimo. Foi o que às vezes embasou, às vezes a minha vontade, o meu desejo de ser totalmente, às vezes, livre e limpo em algumas áreas da minha vida. Porque se a Bíblia está me dizendo, e esse versículo nunca me sai da mente, daquilo que você é vencido, do tal você se torna escravo. Jesus fez diferente, ele nos libertou do domínio do mal. O mal já não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu posso pecar, mas eu não sou dominado mais pelo mal. Você pode pecar, mas o mal não tem domínio sobre a tua vida. Agora você tem alguém, você tem um Espírito Santo que habita em você e já não te deixa mais tomar decisões erradas, porque você não tinha um caminho. Agora ele mora em você, ele habita em você, ele fala com você, ele te diz o que fazer, e você tem escolhas agora. Aleluia! Nós não estamos mais sós.
E o que Jesus gostaria que nós entendêssemos era isto. Ele nos libertou e continua nos libertando todos os dias. Todos os dias. É um processo. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém, quantas pessoas? Ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. A paz é uma maravilha, mas não é fácil. Ter paz com todos não é fácil. Mas ele diz, seguir a paz com todos e a santificação. Não fala, aí ele diz, vírgula, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando eu chego numa Santa Ceia, é um momento, e eu quero falar um pouco disso agora. Quando eu fiz questão de colocar um termo aqui que o dicionário Aurélio, ele tem para o termo examinar. Analisar com atenção e minúcias, ponderar ou meditar sobre alguma coisa, submeter a exames, observar a própria consciência, sondar o próprio coração. Oh, aleluia! Quando o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, exame não é um exame superficial. Não está falando em superficialidade. Está falando que nós devemos chegar num momento como esse. Não é só aqui. Mas quando nós estamos ceando, nós devemos chegar num momento como esse. Um momento de reflexão, de meditação, de exame, de examinar a nossa própria vida, a nossa própria consciência. E esse exame tem que trazer um veredito para nós. Se esse veredito tem que ser ou é inocente ou é culpado. Quando esse veredito na nossa mente nos diz que nós somos inocentes, nós temos a consciência limpa e tranquila. Mas se esse exame nos diz que nós somos culpados, a Bíblia não diz que você não deve tomar a ceia. A Bíblia não diz que você tem que virar as costas porque você pecou esta semana e não tomar a ceia. Não é isto que está dizendo. Está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? E coma desse pão e beba deste cálice. Se a minha consciência, se a sua consciência dizer que nós somos culpados, que você é culpado, a Bíblia diz que nós temos um advogado que está nos céus intercedendo por nós, aleluia! Se nós somos culpados, nós precisamos que alguém nos defenda. Se eu sou culpado, eu não tenho que sair correndo, fugir das consequências. Se eu sou culpado, eu devo encarar a realidade. Se eu sou culpado, eu devo encarar os meus pecados. Se eu sou culpado, eu devo não virar minhas costas, mas eu devo cada vez mais levantar as minhas mãos, dobrar os meus joelhos e dizer como Davi, Deus tem misericórdia de mim. Quando olhamos para frente, nós vemos a esperança que brota no nosso coração. Vemos a chama ardendo na nossa vida, dizendo, olha, se Jesus fez uma promessa que um dia estaria conosco, que buscaria a sua igreja, eu faço parte da igreja, e quando vier, Ele vier, eu estarei com Ele, serei arrebatado, serei com Ele para sempre na glória, aleluia! Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço
para que as pessoas possam se sentar e, atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam uma receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Olha, eu queria fazer um convite muito especial para vocês. Que tal vocês conhecerem uma igreja que se preocupa com a família, que abençoa a família? Venha fazer parte você também. Querido, não desista. Em meio a tempestades, a tempos escuros, quando nada está contemplando os seus desejos, os seus propósitos, volte-se para Deus. Ele é maravilhoso e poderoso para alcançar você, te abençoar, te fortalecer. Pense nisto. Um forte abraço, até o próximo programa. Fique na paz do Senhor.